dar sequência ao nosso curso. Hoje nós vamos falar aí do módulo 5 do curso, é o último módulo, que possivelmente a gente encerra hoje. Então vamos falar um pouco aí sobre testes experimentais e onde a gente vai procurar abordar a questão da semelhança incompleta, o que é muito frequente de acontecer, principalmente devido a limitações nos túneis de vento ou em alguma bancada de simulação do problema, que via de regra a gente enfrenta problemas de limitação quanto a tamanho, quanto a velocidade e quanto a condições termodinâmicas, né, do movimento do fluido. E vamos abordar também um pouco sobre esse tipo de problema, né? Tem uma família de problemas que envolve interface líquido-gás. Então, nós vamos conversar um pouco também sobre isso. Bom, a maioria das aplicações que envolve análise dimensional está na questão do projeto de experiências, sejam materiais, sejam elas computacionais, e aqui um parêntese, ambas são físicas, porque a gente costuma associar ao experimento material aquilo que se chama comumente pela comunidade experiência de um experimento físico. Mas aí a gente exclui a física da experimentação computacional, que hoje é uma realidade, tá? Falar em experimentação computacional não é bobagem, tá? Isso aí é uma realidade. Não é recente, inclusive, que sondas, tipo sondas anemométricas, são calibradas usando bancos de dados de simulações computacionais. Em situações em que a gente consegue, com a simulação, um nível de confiabilidade extremamente elevado. E aí você pode calibrar suas sondas nesse tipo de configuração, que não são configurações industriais. Mas, enfim, serve para calibrar. E a sonda, uma vez calibrada, ela pode ser utilizada em qualquer tipo de experimento. E aí você faz o experimento usando aquela sonda calibrada com um banco de dados computacional. E além de projeto de experiências, a análise dimensional também é muito útil para a elaboração de relatório destas experiências. Mas a grande finalidade é a economia de tempo, como nós vamos ver logo abaixo. Bom, então a configuração de uma experiência e a correlação dos dados experimentais. Vamos ilustrar isso aqui fazendo um exercício. Vamos imaginar aqui um experimento com 5 parâmetros dimensionais, o que é muito frequente, incluindo o parâmetro que é dependente. Um conjunto completo de experimentos, ou a matriz de testes, fazendo aí um planejamento do tipo fatorial completo, é realizado com todas as combinações possíveis de vários níveis de cada um desses parâmetros independentes. Porque o parâmetro dependente ele vai ser obtido, né, como uma função dos parâmetros independentes. Então, nós temos que fazer as variações em vários níveis sobre os parâmetros independentes. Então, partindo do pressuposto que a gente tem 5 parâmetros, incluindo o dependente, então nós teremos 4 parâmetros a serem variados. E vamos combinar isso, levando em conta aí a possibilidade de fazer 5 níveis de variações em cada um destes parâmetros. Por exemplo, a velocidade lá no túnel de vento,
eu vou fixar em 5 valores da velocidade. Se tem outro parâmetro, tipo o diâmetro de um corpo imerso, ou um comprimento característico de um corpo imerso, vou também trabalhar com 5 valores do diâmetro. E assim a gente faz para as 4 variáveis. O que resulta, então, em um total de 625 experimentos. Então, observa que é muito frequente a gente ter que realizar um experimento nessas condições. 5 parâmetros, 1 dependente, 4 independentes, e é muito frequente a gente querer dar um certo refinamento, né? Vamos supor que seja 5 níveis. E olha que 5 níveis não é algo tão refinado. Às vezes a gente precisa de 10 ou mais. E aí a coisa complica, né? Porque, observe, 625 experimentos. Então, é um número bastante elevado, isso é caro, gasta muito tempo, né? E mão de obra especializada. Bom, entretanto, vamos imaginar que nesse mesmo problema, a gente tenha 3 dimensões primárias. Por exemplo, comprimento, massa e tempo. Se temos 3 dimensões primárias, então o número de parâmetros adimensionais que nós vamos buscar será K, que é igual a 5 menos 3, que dá 2 parâmetros adimensionais. Então, os 5 parâmetros dimensionais, independentemente, serão reduzidos para 2 parâmetros adimensionais, onde um deles, o π1, é o parâmetro dependente. Portanto, nós teremos que fazer variações em apenas um parâmetro adimensional, porque são 2, um é dependente, sobra um independente. Então, assim, para a mesma resolução, ou seja, 5 níveis, nós teremos 5 elevado a 1, que é igual a 5 experimentos. Então, isso é uma economia extremamente elevada, tá? Em termos dimensionais, teríamos que fazer 625 experimentos. Em termos adimensionais, nós vamos ter que realizar 5 experimentos. É uma redução extremamente significativa de esforço, de tempo e de custo. Portanto, pessoal, antes de fazer um experimento, nós devemos realizar a análise dimensional do problema. E a partir daí, nós podemos variar não nos preocuparmos em fazer variação sobre os parâmetros dimensionais, mas mexer com esses parâmetros de tal forma que a gente promova 5 experimentos, né? Por exemplo, se o nosso problema envolve o número de Reynolds, se esse for o parâmetro independente, e nós queremos buscar o coeficiente de arrasto função do Reynolds, sabendo que o Reynolds é ρ V vezes um L sobre a viscosidade dinâmica. Então, eu vou promover 5 variações na velocidade, de tal forma a obter 5 variações para o número de Reynolds. Levando, então, o CD função do Reynolds, e aí nós podemos fazer o ajuste de uma curva, né, com os nossos 5 experimentos. Só que agora eu vou ajustar não mais a força função de ρ, V, L e μ. Eu vou ajustar CD função de Reynolds. E isso é o bastante. Tendo essa curva, nós conseguimos agora fazer a utilização dessa informação para uma aplicação, por exemplo, no ar, para uma aplicação na água,
para uma aplicação com óleo, não importa qual é o fluido. Tá? A gente retira daqui dessa correlação adimensional a força de arrasto para qualquer tipo de fluido que a gente queira. Então, isso nos dá uma capacidade muito grande, tá, de realização com menor tempo e menor custo. Bom, realizados os experimentos, então nós vamos obter o π1 dependente, função do π2, que é independente. Então, está aqui, π1, função de π2. E aí a gente pode observar que a distribuição desses pontos pode, na melhor das hipóteses, seguir uma distribuição que visualmente é linear. Mas eu quero, então, o funcional π1, função de π2. Então, eu preciso fazer um ajuste de uma função matemática. Se eu olho isso e observo uma distribuição que parece ser linear, eu já posso fazer um ajuste usando o método dos mínimos quadrados. E aí, eu obtenho essa curva, conhecendo os pontos, e eu posso agora avaliar os erros envolvidos entre os pontos e a curva ajustada. E vou classificar, eu vou verificar qual é a qualidade desse meu ajuste. Essa qualidade eu vou medir com momentos estatísticos do tipo a variância, o desvio padrão, né? E tem outras variáveis estatísticas que permitem a gente avaliar a qualidade do nosso ajuste. Mas o mais frequente de acontecer é isso. Então, a gente observa um comportamento não linear. Então, não dá para usar diretamente um método dos mínimos quadrados para fazer esse ajuste. Aí, o que a gente faz? Nós podemos buscar uma linearização. Nós pegamos essas tabelas de resultados, os 5 valores de π1, né, em função dos 5 valores do π2. E aí eu posso fazer uma linearização, por exemplo, transformando isso, às vezes, transformar para log numa escala e linear na outra escala, às vezes já basta. Ou, se necessário, fazemos log-log. Ou seja, logaritmo de π1 e logaritmo de π2. E aí, em termos dos logaritmos, né, nós vamos agora escrever, né, log de π1 e log de π2. E vou plotar isto, o log. Dependendo do grau de não linearidade, nós vamos transformar, então, numa reta. Aí eu passo a ter aqui algo do tipo uma função y igual a uma função de x, onde y e x são os logaritmos. Faço o ajuste pelo método dos mínimos quadrados dessa reta e através dos coeficientes, coeficiente angular e o coeficiente independente desta reta, nós vamos determinar os expoentes desta nossa função não linear, né? Coeficiente e expoente. Por exemplo, eu posso propor que π1 seja um alfa π2 elevado a um beta. Então, alfa e beta serão determinados a partir do ajuste linear feito com o método dos mínimos quadrados. Bom, se isso não bastar, isso é frequente acontecer, tá? Que a linearização não basta. Aí nós temos que entrar em um mundo mais sofisticado,
que são técnicas de ajuste de parâmetros. Né? O pessoal que trabalha com experimentação, aqui em Uberlândia, nós temos, por exemplo, o professor Marcos Duarte, o professor Francisco Lepori, que são pessoas que trabalham muito com experimentação material. Então, eles são especialistas em ajuste de parâmetros. O professor Aldemir também. E aí vem técnicas mais sofisticadas, conhecidas como metamodelagem, onde você faz uso de métodos de otimização para fazer ajustes e até mesmo obter modelos que permitam a gente fazer simulações mais detalhadas, né, fazendo interpolações, fazendo extrapolações, que é muito útil quando a semelhança é incompleta. Nós vamos ver isso logo mais. Então, pessoal, de forma geral, quando a gente realiza um experimento, a gente está buscando essa correlação, essa função, né? Parâmetro independente, parâmetro dependente, função do parâmetro independente. E a gente faz isso em cima da massa de dados obtidos através dos experimentos, e posteriormente obtemos aí o nosso funcional. Ok? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Sem dúvidas aqui, professor. Ok. Bom, pessoal, então vamos agora falar um pouco de algo muito importante, porque é muito frequente, é a semelhança incompleta. Então, nem sempre será possível a gente obter uma semelhança completa. Ou seja, igualdade de todos os parâmetros π independentes entre modelo e protótipo. Porque se a gente tiver igualdade de todos os πs, nós temos a semelhança completa. Mas isso nem sempre é possível. Então, isso é o que a gente chama de semelhança incompleta. Então, vamos imaginar aí um teste em um túnel de vento. A semelhança incompleta será ilustrada com a medição da força de arrasto aerodinâmico em um modelo de uma carreta em um túnel de vento. Nós vamos supor que a semelhança geométrica já esteja garantida, tá? Tem a semelhança geométrica. O que nós vamos agora buscar são as outras semelhanças. Semelhança dinâmica, cinemática, semelhança de compressibilidade. Para problemas que envolvem interfaces entre fluidos imissíveis, né, teremos ainda semelhança quanto a esse efeito físico. Vamos então supor um modelo definido como uma relação de comprimento de 1 para 16. Ou seja, a carreta tem um tamanho L, o modelo terá um tamanho característico de L sobre 16. Modelo para protótipo. E vamos dar números, baseado aí em dimensões realistas. Então, se o comprimento do protótipo é 15,9 metros, 15,9, então o comprimento do modelo será 0,991. O que nos fornece, então, uma relação entre o comprimento do modelo e o comprimento do protótipo igual a 0,062327, que é algo próximo de 1 sobre 16, o número dado aqui. Bom, vamos supor que a velocidade máxima que a gente consegue no nosso túnel, no túnel que a gente dispõe, seja 70 metros por segundo. Que a seção de teste tenha 1 metro de altura por 1,2 metro de largura.
Isto é adequado para a gente acomodar o modelo, mas nós teremos aí uma fortíssima influência de obstrução. As condições termodinâmicas, a temperatura para o modelo vai ser igual à temperatura para o protótipo e as pressões também. Agora, nós queremos simular uma velocidade do protótipo de 26,8 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade típica de operação do protótipo. Não confundir, porque aqui nós temos a velocidade máxima do túnel. O túnel permite ir até 70 metros por segundo. Mas como nós vamos ter que reduzir o tamanho do modelo, para que a gente tenha semelhança cinemática e dinâmica para um protótipo que vai operar com essa velocidade, 26,8, nós vamos precisar calcular qual é a velocidade no túnel. E vamos ver se a gente consegue realizar o experimento. Então, nós vamos calcular qual é a velocidade para o modelo. Para isso, nós vamos impor a semelhança dinâmica, que é calcular o número de Reynolds baseado no comprimento L para o modelo, ρ Vm sobre μ do modelo, igual ao número de Reynolds, calculado também com o L com a mesma definição para o protótipo. ρVL sobre μ para o protótipo. Então, desta igualdade aqui, olha, desta igualdade, a gente retira que a velocidade para o modelo vai ser a velocidade do protótipo vezes essas relações de propriedades físicas e geométricas. μ do modelo sobre μ do protótipo, ρ do protótipo sobre ρ do modelo e L do protótipo sobre L do modelo. Bom, a velocidade que eu quero para o protótipo é 26,8, foi dada. O μ do protótipo sobre o μ do modelo é 1, porque as condições termodinâmicas são as mesmas. A mesma coisa para o ρ. E a relação entre os comprimentos é 1 sobre 16. E isso, então, requer uma velocidade para o modelo de 429 metros por segundo. Então, observe, o nosso túnel permite ir até 70. Então, nós estamos muito fora daquilo que a gente pode fazer nesse túnel. Então, V do modelo é muito maior que a velocidade máxima. Bom, então nós estamos aí com um problema, uma limitação do túnel. Além disso, observe o que aconteceria se a gente fizer esse teste, se a gente tivesse um túnel que permitisse fazer isto. Se a gente avalia o número de Mach para o protótipo, vai ser a velocidade de operação, 26,8 metros por segundo. Só um pouquinho, que eu acho que eu tive um problema aqui. É isso que eu ia comentar. Sumiu a imagem, né? Sumiu a imagem, professor. Tá, deixa eu resolver isso aqui. Voltou, né? Voltou lá no início. Ok. Tá. Então, o número de Mach para o protótipo dá 0,08. É um escoamento subsônico. Mas se a gente conseguisse operar um túnel com essa velocidade, observem que a gente ia ter um Mach de 1,28. Então, problema, porque o túnel estaria sendo operado já em escoamento supersônico, enquanto o protótipo é subsônico, então não teria semelhança em termos de compressibilidade.
Então, não dá para assegurar a similaridade dinâmica com este túnel, porque a similaridade dinâmica requer essa velocidade. E aí, o que fazer? Quais seriam as medidas? Já que a gente está com um túnel disponível e não vão mudar. O primeiro passo seria aumentar o tamanho do modelo e do túnel. Então, isso é uma medida que tem que ver se é possível alterar o túnel ou buscar um túnel fora da nossa empresa ou do nosso laboratório. Bom, para esse tipo de problema, testar uma carreta ou um automóvel, a experiência já nos leva a utilizar as seguintes informações: que o comprimento do modelo sobre o comprimento do protótipo é 3/8, um valor típico. Não precisa ser exatamente isso. Isso para automóveis. Para ônibus e caminhões, a gente usa 1/8. Então, um cuidado especial deve ser tomado também com o grau de obstrução, porque lá a gente conseguiu mal acomodar, mas a obstrução muito elevada. Então, a área do automóvel sobre a área transversal do túnel, essa razão tem que ser menor que 0,075, 7,5%. Caso contrário, as semelhanças geométricas e cinemáticas serão comprometidas. Tá? Por que a geométrica seria comprometida? Porque está muito próximo da parede. E aí, na operação real, nós não vamos ter parede. Então, é como se você estivesse alterando a geometria do seu modelo. Bom, isto teria que ser obedecido, porém, o túnel que a gente dispõe lá não permite. Então, a gente tem que buscar alternativa. O item B, possibilidade, seria mudar o fluido. Então, ao invés de trabalhar com ar, vamos trabalhar com um túnel com água, que pode atingir maiores valores do número de Reynolds, para menores velocidades. E para um túnel de mesmo tamanho. Problema: construção e operação com água são mais complicadas e mais caras. Terceira possibilidade: nós podemos pressurizar o túnel, o ar, não é? Aí nós temos que ter um túnel em circuito fechado, estanque, de forma que a gente consiga aumentar a pressão lá dentro. E aí a gente vai ajustar a temperatura do ar de forma a aumentar o valor do número de Reynolds. Isso tem limites, naturalmente. Então, cada situação a gente tem que estar olhando se é possível resolver com esse tipo de medida, fazendo pressurização. Agora, se nenhuma dessas medidas forem possíveis, então nós vamos partir para a quarta possibilidade, que é fazer os testes em diversas velocidades até aproximar do V máximo do túnel, né? Podemos até incluir a velocidade máxima nesses testes e fazer a extrapolação para Reynolds maior. Isso nas condições do protótipo. Assim, ao estender a curva, imagina que nos testes a gente consiga esta faixa de medidas. Aqui estaria o CD e aqui o Reynolds. Então, essa é a faixa de medidas que eu consigo. Mas o valor de Reynolds lá do protótipo está aqui. Então, o que eu faço? Faço isso. Faço a extrapolação. Quando eu faço a extrapolação, observe, eu estou retirando da curva obtida para o modelo
uma informação para o protótipo, porque eu estou trazendo o Reynolds do protótipo entrando na curva do modelo. Estou igualando o número de Reynolds protótipo modelo, mas usando dados que não contempla esse valor. Por isso que a gente fala de uma semelhança incompleta. E o recurso que está sendo usado aqui, que é o mais frequente, é o mais barato, é fazer a extrapolação do resultado. Extrapolando, eu obtenho, então, o CD, e como eu trouxe aí o Reynolds do protótipo e igualei ao Reynolds do modelo, então eu posso dizer que o CD do protótipo é igual ao CD do modelo, que foi medido aqui, ó, foi obtido pela extrapolação. Né? Aqui eu coloquei uma curva genérica, pessoal, mas na verdade isso não corresponde ao CD. Aqui tem uma curva melhor para o CD. Tem um ponto que é interessante, dependendo do comportamento da variável dependente, função da independente, isso aqui pode acontecer, olha. Fica praticamente constante. Se isso acontece, então a extrapolação fica boa. Mas temos que tomar muito cuidado com comportamentos anômalos, como a chamada crise do arrasto. Porque se eu tiver com o Reynolds aqui, olha, e eu faço a extrapolação, observe, eu vou errar muito, porque devido à crise, este é o CD. E eu pegaria pela extrapolação este valor aqui. Então, isso é muito perigoso. Temos que observar, né, comportamentos anômalos, como a chamada crise do arrasto. E também pode acontecer a questão do stall aerodinâmico, né, em que o coeficiente de sustentação ele vai variar muito bruscamente quando acontece o stall. Ou seja, CL em função do alfa, que é o ângulo de ataque, né? Ele vai se comportar assim, mas de repente ele faz isso. Isso é também um comportamento anômalo. Se nós fazemos uma extrapolação, fazemos cálculo, bom, camada limite já descolou, e eu estou supondo que ela permanece sem descolamento. Então, temos que tomar cuidado quando vamos fazer extrapolação com esses tipos de comportamentos anômalos, tá? Então, para muitos casos, o CD fica independente do Reynolds, torna-se constante. Cuidado com variações bruscas, como é o caso, o exemplo do coeficiente da crise do coeficiente de arrasto. Assim como o fenômeno conhecido como stall para o CL. Ok, pessoal? Então, isso é uma medida plausível, ela é utilizável, porém, a gente precisa de tomar determinadas precauções. Ok? Perguntas? Professor, por enquanto, não. Só tá tranquilo. Ok. Bom, pessoal, vamos então voltar aqui a um exemplo que a gente tinha começado. Vamos fazer as medições no túnel que nós dispomos. Apesar que a velocidade não chega ao que nós precisamos, para o modelo de carreta. Vamos guardar essa relação, Lm sobre Lp igual a 1 sobre 16. Isto aqui eu escrevi. Isso, é uma relação mais para automóveis, mas a gente vai utilizar a mesma relação para a carreta. Então, o Lm é 0,091, o H do modelo, que é a altura, 0,275, lembra que é uma carreta, e o Bm, que é a largura, 0,159. A velocidade da correia igual à velocidade do ar na seção de teste, simulando aí o efeito solo. A força de arrasto é medida como uma função da velocidade do ar. Então, nós vamos variar aqui a velocidade, olha, em
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 valores de velocidade. Isso é rápido de fazer, é bem melhor do que os 5 proposto, porque nós vamos ter que fazer extrapolação. Para extrapolar, eu tenho que ajustar uma curva, e o ajuste vai ficar melhor se eu tiver mais refinamento dos dados. E foram, então, feitas as medidas das forças. As forças em Newton. Né? Velocidade em metro por segundo e força em Newton. Então, nós temos velocidade e força. O que nós temos que fazer agora é uma conversão. Nós vamos pegar a propriedade física do fluido, que é o ar. Vamos pegar a dimensão característica do modelo. Por exemplo, nós podemos pegar aqui uma média aritmética entre altura e largura. Isso é uma boa medida, pessoal, para a gente tentar avaliar o comprimento característico de um problema. Via de regra, a gente olha o seguinte. A gente olha o escoamento sobre o problema e nós observamos aqui a esteira turbulionar atrás da carreta. Então, um bom comprimento característico para avaliar o número de Reynolds é a conhecida dimensão característica integral da turbulência, que nos dá uma ordem de grandeza do tamanho das estruturas turbilionares mais energizadas do escoamento. E na esteira deixada por uma carreta, essas estruturas têm ordem similar a essa dimensão aqui, olha. A raiz quadrada dessa área, ou uma média aritmética da altura pela largura. Tá? Não vamos associar ao comprimento. Essas estruturas não terão tamanhos da ordem do comprimento. Elas terão tamanho da ordem dessas dimensões aqui. Ó. Então, essa é uma forma da gente estimar esse comprimento característico para calcular o número de Reynolds. Então, nós vamos converter velocidade em número de Reynolds e vamos converter força em coeficiente de arrasto. CD, coeficiente de arrasto. Feitas essas conversões, nós vamos obter, então, uma curva. Né? Vamos converter velocidade em Reynolds B, e o CD, a força em CD. E eu não tinha comentado ainda, mas no cálculo do CD, nós precisamos de uma área de referência. Aí nós vamos usar a área frontal, porque uma carreta é um corpo rombudo. Então, a gente usa a área frontal como área de referência. A gente obtém o gráfico similar a esse que eu plotei aí, ó. Fazendo as continhas lá, nós vamos ter o CD, vai partir de um valor de 1,3 e chegando a um valor constante em torno de 0,7. E atinge aí uma certa independência do número de Reynolds, tá? Uma certa independência do número de Reynolds. Aqui nós plotamos ó, o Reynolds 2, 3, 4, até 8. E o que a gente escreveu aqui, olha, que o Reynolds colocado aqui, antes de escrever o Reynolds aqui nessa escala, nesse eixo, nós multiplicamos o número de Reynolds por 10 a menos 5. Então, ao retirar o valor aqui, eu tenho que multiplicar por 10 à quinta. Então, é 6 vezes 10 à quinta, 8 vezes 10 à quinta. Esse é o valor do número de Reynolds que está plotado aí. Bom, então, temos a curva. Só que o Reynolds máximo, ele é menor que o Reynolds de operação do protótipo. Então, vamos ver como é que a gente usa essa curva. Eu gostaria agora de calcular qual é a força de arrasto para o protótipo
quando estamos operando a 26,8 metros por segundo. Então, temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho as propriedades. O CD e Reynolds, para a maior velocidade do túnel, a velocidade é 70 metros por segundo. Então, o CD do modelo, que aqui está a definição, é a força sobre um meio de rovedor vezes a área de referência do modelo. A força para 70. Está aqui. Força para 70 metros por segundo, que é a velocidade máxima, 89,9. Então, 89,9 é a força. Rho do ar, 1,184. Velocidade ao quadrado, 70 ao quadrado. E a área de referência, que é 0,159 vezes 0,25. Então, a gente obtém um CD de 0,758, que é o que foi mostrado aqui, olha. Tá? 0,758. Aqui foi feito aqui o desenho à mão, tá? Mas o que importa é a conta que nós estamos fazendo lá. 0,0758. Bom, o Reynolds, baseado no B para o modelo, dá então, observa a velocidade de 70, e o tamanho característico que nós pegamos aqui foi a altura, que é 0,159. Deu 7,13 vezes 10 à quinta. Porém, o Reynolds do protótipo, com essa velocidade de 26, está aqui 26, deu 4,37 vezes 10 à sexta. Então, é uma ordem de grandeza maior que o Reynolds máximo obtido com o experimento. Então, vamos ver o que a gente faz. Assim, o Reynolds para o protótipo é maior que o Reynolds para o modelo. E a semelhança dinâmica não foi atingida. Dentro, observe isso aqui é importante, tá? Dentro da faixa de resultados medidos com o modelo. Se eu extrapolar, eu vou garantir a similaridade dinâmica. É isso que a gente deve fazer. Então, para obter a similaridade, a semelhança dinâmica, será necessária a extrapolação. Como para Reynolds B do modelo maior que 5 vezes 10 à quinta, nós vimos lá que o CD fica aproximadamente constante, de 0,76. 0,76. Isso eu não mostrei aqui as contas detalhadas, eu tenho aqui só os dados dimensionais, mas fazendo as contas, né? Aliás, nós já fizemos aqui a conta, ó, dá 0,76. E na curva a gente obtém algo que se apresenta independente do valor do Reynolds. O que a gente faz então? CD para o protótipo igual a 0,76 para Reynolds do protótipo 4,37 vezes 10 à sexta. Estou fazendo a extrapolação. Eu assumi que o CD ficou constante com o Reynolds. Reynolds B. Esse aqui é o CD. Ficou constante. Fiz a extrapolação. Se fosse um outro polinômio, eu teria que ajustar para fazer a extrapolação. Em consequência, a gente calcula qual é, usando esse CD, a gente calcula qual é a força de arrasto para o protótipo. É o CD vezes um meio de ρ V2 vezes a área. Está lá. Quem é a velocidade? 26. O ρ é do ar. E a área? 16 ao quadrado vezes 0,159, 0,257. O 16 ao quadrado é do fator de relação de comprimentos. Ok? 16 ao quadrado vezes as dimensões do modelo. A gente obtém as dimensões do protótipo.
Com isso, pessoal, a gente acha aí uma força de arrasto sobre o protótipo, operando a 26,8 metros por segundo, achamos 3.400 newtons. A título de curiosidade, se a gente calcula a potência será a força de arrasto vezes a velocidade. Observe que nós estamos computando aí apenas a potência necessária para vencer o arrasto. Nós teremos outras forças que vão estar presentes. Por exemplo, interação com o solo. Né? O caminhão vai estar saltitando, isso vai transformando energia. Então, a potência necessária para vencer o arrasto, que é a maior parcela, dá aí 91.120 watts ou 122,3 HP. Tá? Então, a carreta que está deslocando com essa velocidade vai estar consumindo para vencer o arrasto 122,3. Naturalmente, a gente precisa de uma potência bem maior do que essa, porque a carreta vai ter que subir, vai ter que descer, enfim, vai precisar de uma potência adicional para vencer, ganhar energia potencial. Ok, então, tá aí um exemplo, pessoal, bem concreto, onde, ao invés de tomar medidas mais caras, mais demoradas, do tipo projetar um novo túnel de vento, mudar o tipo de fluido, ou pegar esse túnel, transformá-lo num túnel que a gente possa pressurizar, o que foi feito? Nós usamos a técnica de extrapolação de resultados, de tal forma a garantir a semelhança entre os dois problemas, usando uma massa de dados que foi obtida fora da faixa de semelhança. A extrapolação serve, então, para a gente entrar na faixa de semelhança com a extrapolação. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, enquanto eu tomo água. Professor, no chat não tem dúvida, eu vou pôr uma aqui. Aqueles fenômenos anômalos que o senhor comentou, os dois pelo menos que o senhor comentou, tem bastante a ver com turbulência, né? Descolamento de camada limite, transição de camada limite para turbulência no cilindro, né? Isso. Esse fenômeno aqui, pessoal, a pergunta do Felipe é bem oportuna. Esse fenômeno aqui, ele está associado com o seguinte... esse resultado está associado com o seguinte fenômeno físico. Vocês imaginem que a gente tem aqui o escoamento. Vamos pegar um corpo simples, um cilindro. Um cilindro. Então, acontece aqui um escoamento de aproximação e, como o cilindro é rombudo, vai descolar a camada limite. Descola a camada limite, com um dado ângulo de descolamento. Por que a camada limite descola? Devido ao gradiente adverso de pressão nessa região aqui, olha. Aqui nós temos um gradiente adverso de pressão. Ou seja, a pressão aumenta na direção do escoamento. Então, as partículas desaceleram, podendo parar e gerar uma recirculação aqui no interior. Isso vai, então, promover aí uma esteira. E essa esteira é a grande responsável pelo arrasto. A presença dessa esteira vai modificar o campo de pressão em torno do corpo. Vai modificar também as tensões viscosas, mas num corpo rombudo como esse, o arrasto predominante é o arrasto de pressão. E tem até uma curiosidade, pessoal, Felipe. Se a gente fizer o seguinte cálculo, nós conhecemos lá da mecânica dos fluidos uma função φ que representa a potência específica de transformação de energia cinética em energia térmica.
E essa potência, ela é altamente dependente dos gradientes de velocidade. Gradiente de velocidade. Então, observa que na esteira nós temos fortes gradientes de velocidade. Então, nesta região da esteira, nós temos uma grande potência de transformação de energia cinética e energia térmica. E é fácil a gente demonstrar que a força de arrasto, vezes a velocidade de aproximação, isso aqui nos dá a potência para deslocamento relativo do corpo. E isso é exatamente igual à integral da função φ vezes o elemento de volume, sobre todo o volume envolvendo o problema. Ok? Então, observa que a força de arrasto vai ficar igual a 1 sobre U vezes a integral de φ dV. Então, quanto maior for essa integral, maior será a força de arrasto. Quanto mais exuberante for essa esteira, maior será o arrasto. Então, se eu quiser reduzir o arrasto, eu tenho que mexer na esteira. E é isso que acontece aqui na região da crise. Porque se nós energizamos a camada limite, a montante do ponto de descolamento, a montante, eu vou energizar a camada limite. Então, esse ponto de descolamento, ele se desloca. Ele vai... Vou desenhar um pouquinho maior aqui, ó. Ele vai deslocar, ele vai descolar mais tarde. E aí gera uma esteira mais esbelta. Essa integral diminui. Essa integral reduz a força de arrasto. E quando acontece a transição, que aqui o escoamento é laminar, ó, laminar. Então, ele é laminar até descolar. Quando descola, aí pode ser laminar ainda, mas via de regra vai passar a ser turbulento. Então, quando acontece a transição a montante, aconteceu a transição. Você energiza a camada limite, e aí as partículas têm mais energia, elas vão mais longe, sem descolar, reduz o ângulo de descolamento. Com isso, você produz uma esteira menos exuberante. E aí você reduz a força de arrasto. Este problema aqui, ó, ele envolve a transição, que é algo abrupto, tá? Você vai aumentando o número de Reynolds, de repente atinge um dado valor, transiciona. Tá lá, vai aumentando o número de Reynolds, transicionou. Quando transicionou, você desloca automaticamente o ponto de descolamento daqui para cá. Reduziu a esteira. Promove a crise do arrasto. Então, essa é a física, Felipe, associada à crise do arrasto. A crise, digamos assim, do CL ou stall é promovido pelo descolamento da camada limite. Se você tem lá um aerofólio que está operando e coloca um ângulo de ataque muito forte, quando a camada limite descola, a sustentação despenca. Então, isso é uma anomalia, né, na sustentação, associada ao descolamento da camada limite. Perfeito, ok, Felipe? Ok. O professor já tinha comentado aqui do stall, seria surpresa, né? O stall, sim, bom, os pilotos não podem correr risco, tá? Porque se tem lá um efeito de rajada, alguma coisa que influencia, pode acontecer o stall de surpresa. Então, o ideal mesmo é trabalhar longe disso aí. Então, ângulo de ataque, eu posso até conhecer no túnel de vento que eu vou conseguir até 15 graus de ângulo de ataque sem descolar. Mas os pilotos não vão operar até próximo de 15 graus, não. Eles vão ficar lá por volta de 10 graus, né? Porque aí fica mais seguro. Aproximar dessa região é perigoso, né? Você pode realmente
descolar. Este tipo de problema aqui está muito associado ao acidente do do Airbus, né, que há uns 5, 10 anos atrás, teve um acidente aí no Oceano Atlântico. Né? Ali teve um problema no instrumento de medida de velocidade. O computador registrou uma velocidade diferente da real. Ele estava dizendo que a velocidade estava muito alta. E aí houve uma sequência de erros. Uma sequência de erros que levou, então, a um acidente dramático. E tem a ver com a questão da perda de sustentação. Tá? Porque foi em 2009, professor. Desculpa Oi? interromper. Foi em 2009. 2009, né? Aquele acidente. Então, o que aconteceu é que o computador acusava uma alta velocidade. Na realidade, a velocidade estava baixa. E, por isso, a aeronave estava perdendo altitude. Como ele estava com baixa velocidade, o piloto ele estava perdendo altitude, mas a operação que o piloto deveria ter feito teria sido embicar para baixo, para ganhar velocidade. E aí, com alta velocidade, ele poderia colocar um ângulo de ataque maior e recuperar a altitude. Ele fez o contrário. Ele quis ganhar altitude de imediato. Então, ele aumentou o ângulo de ataque, mas estava com baixa velocidade. Aí, estourou. Estourou e caiu. Né? Então, tem muito a ver com o stall, né, aquele acidente, e com uma sequência de erros. Isso foi em consequência de um defeito num tubo de pitot, que ainda hoje, por mais modernos que sejam as aeronaves, o tubo de pitot ainda é um instrumento utilizado. Então, é isso, Jair. São fenômenos, né, muito importantes e que podem representar aí grandes perigos. Aqui, no caso da nossa análise, né, se você está extrapolando e entra nessa região, os erros serão dramáticos. Ok, pessoal? Posso fazer uma pergunta, professor? É o Claro. Vitor falando. No caso da similitude dinâmica, para isso acontecer, o número de Reynolds tem que ser igual do meu protótipo pro escala real? Sim. Para você garantir a similaridade dinâmica, você precisa igualar o seu número de Reynolds, tá? Então, aqui no nosso exercício, veja, a gente calculou o CD do modelo, o último valor, 0,758, né? Mas, pela curva, a gente já tinha observado que acima de Reynolds 5 vezes 10 à quinta, já atingiu um valor constante. Isso é válido mesmo? Isso é válido mesmo para ali para as derivadas aerodinâmicas? Por exemplo, lá para o CD alfa, o CL alfa. Que fica. Aqui a função dependente que nós estamos buscando é o CD, tá? Sim. Agora, por quê? Para o problema em questão, que é uma carreta, o parâmetro de interesse é o CD. Mas se você mudar de problema e for trabalhar com aerofólio, aí você se interessa pelo CD e você se interessa também pelo CL. Certo. Né? Então, você tem que fazer duas sequências de experimento, duas medidas. Você vai ter duas funções, dois funcionais dependentes. O CD e o CL. Perfeito. Quanto ao CD, você pode ter problema com a crise do arrasto. E quanto ao CL, você pode ter problema com o stall. Tá? Então, mas para você extrapolar essas curvas, a similaridade dinâmica é a mesma. O problema é o mesmo aerofólio. Né? Entendi. É o mesmo aerofólio. Então, basta ter a igualdade do número de Reynolds de modelo com o número de Reynolds de protótipo. Aí você garante a similaridade dinâmica. E aí você pode transportar tanto o CD quanto o CL.
Mas os riscos são diferentes. Os riscos quanto a esses dois efeitos, ó. Tá? Porque Então, esse aqui assim, depende do ângulo alfa. Observa que o CD também vai depender do alfa, mas a crise do arrasto não está associado com o alfa, está associado com o número de Reynolds. Já a crise, digamos assim, do CL, que é o stall, está associado ao alfa, para um dado Reynolds fixo. Ok? certo. Então tem que... Então, assim, tipo um aeromodelo em escala de uma aeronave real nunca vai ter nunca vai ter uma similaridade dinâmica com o seu modelo em escala real. Digamos assim, tipo, se eu pegar com a 320 em escala, né, que é um aeromodelo, ele nunca vai ter para o mesmo CL alfa que um A320 em escala real, digamos Não, assim. você pode sim conseguir, tá? Aí vem essas Entendi. dificuldades precedentes que nós enumeramos de limitação quanto a túnel de vento. Certo. Mas a regra diz o seguinte: se você tem um dado número de parâmetros πs independentes, para você ter similaridade completa, todos os πs, π1 do modelo, π2 do modelo, todos eles têm que ser igual aos π1 do protótipo, igual ao π2 do protótipo e assim por diante. Ok? Certo. Se você consegue garantir essa igualdade, então você tem similaridade completa, quanto a todos os efeitos, quanto a Reynolds, quanto ao Mach. Agora, o que a gente colocou via de regra, nós nos deparamos com esse tipo de dificuldade. Por quê? Porque limitações, né, do tamanho do túnel, da velocidade máxima que a gente consegue atingir. Então, via de regra, a gente está às voltas com a necessidade de fazer extrapolação. Quando você faz a extrapolação, você garante isso. Ó. Mas, ao fazer extrapolação, tem que tomar cuidado com as anomalias. Certo. Que aqui nós citamos do ponto de vista aerodinâmico, mas nós vamos ver outros tipos de problemas onde você pode ter outros tipos de anomalias. E aí, cada problema requer um cuidado e requer conhecimento. Né? Esse tipo de coisa aqui passou a ser conhecido porque, bom, acontecia problema. Projetava a aeronave, estava tudo nos conforme, e, bom, a aeronave cai. O que está acontecendo? Então, investigação. Investiga e, de repente, detecta algo novo. Né? Que é, por exemplo, a crise. Ok? Ok, professor, obrigado. Professor, apareceu aí o Igor, tá com a mão levantada, e o professor Jair. Então, aquela fórmula força vezes C, igual a CD vezes ρ vezes área V² sobre 2 não vale para as baixas velocidades pela curva apresentada? A fórmula em si, ela vale, né? Que você vai transformar CD, veja, força de arrasto é igual ao CD vezes ρv² sobre 2 vezes a área de referência. Né? Então, essa fórmula vale sempre. Agora, o erro que você pode cometer está ao trazer o CD. Né? Porque o CD é o parâmetro adimensional e você só pode trazer das medidas do modelo para as aplicações no protótipo, você só pode trazer informações adimensionais. Então, se você acertou no CD, não tem problema, pode aplicar com segurança a fórmula, tá? Em qualquer situação. O erro que você pode cometer é na avaliação do CD, ou de outro parâmetro adimensional, dependendo do problema. Pode ser o CL, pode ser qualquer outro tipo de informação, mas pode ser um parâmetro, um número de Nusselt, né, que envolve troca térmica, enfim, aí vai depender de cada problema. Mas se você fez a determinação do π adequado para o protótipo, a aplicação da fórmula é segura. Tá completando aqui, ó, ele tá perguntando, o Jair ainda completou, né, com CD constante, normalmente usado. Professor Jair, se você quiser comentar aí, eu não
entendi exatamente a pergunta. Bom, pessoal, é rapidinho. Não, é porque essa forma bem usada na engenharia, ela é muito prática. Até o pessoal da construção civil tem um prédio lá que tem vento, ele utiliza lá o coeficiente. E a gente tem o coeficiente de placa, né? De esfera com a calota para um lado, com a calota para o outro. Normalmente são formas bem práticas, né? Mas, na verdade, a rigor, ela para velocidades baixas, ela, pelo que eu vi na curva, ela não vale, porque ela passa a ser constante a partir de um certo número de Reynolds. Considerando que eu estou mantendo a viscosidade e outros parâmetros, seria a velocidade que seria meu parâmetro que eu estou mudando nesse momento. Então, ela, para baixas velocidades, ela, na verdade, ela altera isso. Seria mais ou menos por aí, né? Exato. Olha aqui, ó. Se você pegar para baixas velocidades e você assumir aquele valor constante que aparece lá nos livros ou nas tabelas, você estaria pegando esse valor, ó. E para baixas velocidades, ou seja, baixo Reynolds, olha como é que é a curva. Né? Então, você só pode pegar isso aqui a partir de um dado valor. Então, muito cuidado ao usar esses valores constantes tabelados, assumindo o comportamento independente do Reynolds, para baixos valores de velocidade, o que dá baixos valores de velocidade, tá? Essa região, você não pode usar esse valor constante. Você teria que conhecer realmente essa variação. E não pegar um valor constante como o pessoal costuma pegar no automático. Muito cuidado com isso. Ok? Ok, professor. E o Igor está com a mão levantada. Igor, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Era só uma dúvida, mas acabou que me ajudou a esclarecer, né? Por exemplo, no caso, eu estou desenvolvendo um dispositivo autônomo e eu fiz os testes para várias faixas de Reynolds. Então, eu estou desenvolvendo um dispositivo de controle. Para eu transportar, independente da escala da geometria, se eu continuei mantendo a faixa de Reynolds, eu vou ter a mesma ação, digamos assim. Eu posso estar fazendo isso de forma tranquila, a não ser que venha aparecer alguma forma anômala dessas de comportamento, né? No caso, descolamento de camada limite ou algo do tipo. Que seria isso, né? Isso, eu entendo da mesma forma que você. Uma vez que você fez a determinação do CD para o protótipo de forma confiável, né? As consequências disso aqui a nível da aplicação, ou seja, você tem lá um controle que vai depender das forças, não importa, você pode aplicar, né, para qualquer situação do seu controle esse mesmo valor do CD, porque o que importa é você garantir a semelhança entre modelo e protótipo, tá? Agora, o controle que você vai fazer em cima dessa previsão, aí já é uma aplicação. Se você fez a transferência correta, então o restante é aplicação. É como em computação, é um pós-processamento. Tá? Ok, professor, obrigado. Nada. Ok, Felipe? Perfeito, professor. Beleza. Bom, pessoal, então, vamos aqui agora dar uma olhadinha, esse aqui eu já encerrei, então, vamos dar uma olhadinha em outros aspectos que são também interessantes, da gente abordar com vocês, que é analisar escoamentos nos quais a gente tem efeito de interface líquido-gás. São efeitos interfaciais. O pessoal costuma incorretamente chamar de efeitos superficiais. Porque tem lá uma superfície de água e aqui ar. Na verdade, superfície livre, pessoal, isso não existe, tá? Sempre você vai ter dois fluidos. Para ter uma superfície livre aqui, teria que ter vácuo. Não tem moléculas colidindo aqui. Então, não existe superfície livre. Existe sempre interface. Aí são efeitos interfaciais, e não efeitos superficiais, como a gente vê aí nos livros. Bom, exemplos. Problemas que envolvam barcos, navios, problemas de inundações, dinâmica de rios, né? Problemas de
transporte de poluente em rios, aquedutos, vertedouros de barragens, interação entre ondas e cais, erosão de solo e assim por diante. Tem uma série de aplicações que envolvem aí, esses problemas diversos enumerados e muitos outros. Qual é a maior dificuldade que a gente enfrenta nessa família de problemas? É que as dimensões dos modelos se tornam muito menores que as dimensões do problema físico real. Por exemplo, a profundidade de um modelo de um rio é muito menor que a profundidade do rio em si. Não é possível a gente manter a completa semelhança geométrica. Você pega lá o rio com uma dada largura, uma dada profundidade. Então, para manter as proporções, nós teríamos que trabalhar com uma profundidade no modelo extremamente pequena. Você tem que provocar a mesma redução na largura do rio e na profundidade. Então, vocês peguem, por exemplo, eu quero fazer uma análise lá no Rio Amazonas. São dezenas de quilômetros de largura, né, e alguns metros de profundidade. Então, para manter a relação, no experimento, no modelo, essa profundidade vai ficar uma película de água, tá? E aí o experimento começa a perder o sentido. Por isso, a gente tem dificuldade nesses problemas de manter a similaridade geométrica. É uma exceção, né, em termos de aplicação da teoria, mas a gente usa a si mesmo. Aí entra algumas justificativas, né? Nesse caso, utiliza-se o que a gente chama de um modelo distorcido. Modelo distorcido. Ou seja, a profundidade não guarda a mesma relação estabelecida para a largura e o comprimento. Tem erros? Tem, mas diversos experimentos já realizados permitem, então, a gente comprovar que, ainda assim, o uso da teoria é potente, não é? Ajuda muito a resolver os problemas. Também a inclinação. Às vezes a inclinação precisa ser... Foge do problema real. Similaridade geométrica não será atendida. Assim, as simulações materiais, quer dizer, ainda assim, usando a hipótese de modelo distorcido, as simulações materiais permitem a gente obter informações muito úteis. Então, vale a pena entender um pouco de como é que a gente faria isso. Os parâmetros adimensionais mais relevantes, os PIs, serão, então, para esse tipo de problema, que envolvam interfaces. Serão o número de Reynolds e o número de Froude. E as similaridades serão garantidas por meio da igualdade desses parâmetros. Então, se eu estou buscando lá um dado funcional, né? Por exemplo, a intensidade da erosão em um escoamento, num vertedouro, então a erosão vai depender do número de Reynolds e vai depender também do número de Froude. E com isso a gente vai garantir similaridade por meio da igualdade desses dois parâmetros entre modelo e problema real, né, que a gente pode chamar aí de protótipo. Bom, as similaridades simultâneas não são evidentes. Ou seja, quanto ao número de Reynolds e quanto ao número de Froude. Similaridade simultânea, veja bem, o que vai acontecer? Nós vamos ter que igualar o Reynolds do protótipo com o Reynolds do modelo. Reynolds do protótipo, Reynolds do modelo. Observe que aqui eu usei a viscosidade cinemática, tá? Que é o μ sobre ρ. Você pode escrever isso aqui como sendo ρVL sobre μ, que é igual a VL sobre μ sobre ρ. E isso aqui é Ni, viscosidade cinemática.
Bom, então, pessoal, se eu igualo aqui, eu vou ter aqui uma relação entre as velocidades de modelo e velocidade de protótipo. Desculpa, relação de viscosidade cinemática de modelo e protótipo, que vai depender da relação de velocidade e da relação de comprimentos. O número de Froude, nós já vimos lá em exercícios precedentes, vai ser V sobre a raiz de GL. Então, a igualdade entre o Froude do protótipo e o Froude do modelo vai nos fornecer, então, uma relação de velocidade com relação de comprimento. Se nós usamos, como eu quero as duas similaridades simultaneamente, então eu vou pegar esta relação aqui, olha, de Vm sobre Vp, e vou substituir aqui. Então, no lugar disto, eu vou colocar isto. E aí eu vou obter que a relação entre as propriedades físicas fica igual à relação entre os comprimentos elevado a 3/2. Então, esta igualdade serve para garantir as duas similaridades simultaneamente, porque eu usei as duas simultaneamente. E ela é útil, essa igualdade aqui, pelo seguinte: se eu tenho um problema com um dado fluido, eu vou ter que promover uma redução nos comprimentos característicos. Então, qual vai ser o tipo de fluido que eu vou usar no modelo para conseguir realizar o experimento? É uma das utilidades dessas contas aqui para o planejamento do experimento. Vamos fazer um exercício para entender isso melhor. Vamos supor aí uma comporta e um rio. Modelo. Vamos provocar aí uma redução no comprimento de 100 vezes. Então, Lm sobre Lp é 1 sobre 100. Sugerir um líquido apropriado para essa experiência. Então, a viscosidade cinemática da água, que aqui se trata de rio, o problema real, pode ser uma comporta, pode ser um rio. Então, viscosidade cinemática da água, 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Logo, a viscosidade cinemática do fluido a ser usado no modelo vai ficar igual a 10 a menos 9. 10 a menos 9. O líquido que mais se aproxima dessa viscosidade é o mercúrio. É o mercúrio. É o fluido com menor viscosidade cinemática. Cuidado. Por que a viscosidade cinemática do mercúrio é tão baixa? Lembra? Viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica sobre o ρ do fluido. E o ρ do mercúrio é 13.500. Então, é uma massa específica muito alta, o que nos dá uma viscosidade cinemática muito baixa. Então, observa que o mercúrio é o que mais se aproximaria, porém, 10 a menos 7. E eu preciso de 10 a menos 9. 2 ordens de grandeza de diferença. Então, eu não consigo fazer esse experimento, porque mesmo com o mercúrio ainda não atenderia. Então, não dá para fazer o experimento. Novamente, o que pode ser feito? Extrapolação. Adotando, então, a proposta de extrapolação quanto ao número de Reynolds e garantindo a similaridade quanto ao número de Froude, então, eu vou fazer a igualdade do número de Froude. E aí, eu escolho o tipo de fluido mais facilmente. Vou obter para a faixa de Reynolds que eu consigo realizar, tá aqui, ó, a faixa de Reynolds do experimento. Tá aí, é isso que eu consigo fazer.
Levantei, então, aqui o parâmetro medido, parâmetro dependente, função do parâmetro independente, o número de Reynolds. Observe que eu fixei o fluid aqui no experimento igual ao fluid do modelo, igual ao fluid do protótipo. Tá? Como é que eu fixei isso? Bom, eu controlei o experimento, o tipo de fluido, dimensões. Ó, de que depende o fluid? Fluid é a velocidade dividido por raiz de GL. Então, para ter uma igualdade do número de fluid, conforme os dados do problema real, eu vou ter que trabalhar aqui com uma dada velocidade e um dado comprimento. E eu faço isso de tal forma a garantir a igualdade do fluid. O que é difícil é garantir a igualdade do fluid e do Reynolds simultaneamente. Então, por isso, a gente vai fazer uma similaridade parcial, até extrapolar. Quando extrapola, você obtém a similaridade total. Então, eu fixei o fluid. Projetei a bancada, mas eu não consigo chegar ao Reynolds do protótipo. Faço o experimento com o que eu consigo fazer. Essa é a faixa que eu consigo. Mas o Reynolds do protótipo não está aqui, nesta região. Está aqui. O que eu tenho que fazer, então? Extrapolo a curva e retiro o meu parâmetro, o valor do meu parâmetro adimensional. Observa, a curva foi obtida, submetida a essa condição. E agora, ao extrapolar, eu entrei na curva do modelo com o Reynolds do protótipo. Então, eu estabeleci nesse momento a igualdade do Reynolds. Portanto, extrapolando, eu consigo garantir esta igualdade e consigo também garantir esta igualdade. Reynolds do protótipo igual a Reynolds do modelo. Mas às custas de quê? De uma extrapolação. Então, pessoal, extrapolação é um recurso bastante utilizado, tá? E bastante poderoso para resolver o problema de similaridade. Com os cuidados que a gente tinha já levantado, eles são mais dramáticos, né, em aerodinâmica. Bom, em problemas de rio, eu não conheço, eu não tenho o conhecimento para apontar para vocês alguma possível anomalia, tá? Não tenho esse tipo de conhecimento e eu acho que não tem razão para se preocupar com anomalias em problemas, por exemplo, de um vertedouro, né? Mas, enfim, não é algo que a gente lida cotidianamente. Pode ser que alguém mais especialista pode apontar algum perigo quando eu faço extrapolação em problemas que envolvam interface entre dois fluidos, né? Ar, água. Então, tem lá uma interface. Então, para isso, eu preciso de Reynolds e preciso de fluid. Assim como em aerodinâmica, eu preciso também de Reynolds e de Mach. Para outros problemas, aí quem vai dizer quais são os parâmetros? Quais são as semelhanças que nós vamos ter que garantir? Teorema das variáveis repetidas, que permite a gente determinar o número de parâmetros adimensionais, conhecendo parâmetros dimensionais, conhecendo o número de dimensões primárias, aplicando o procedimento. Então, nós sabemos determinar qual é o número e sabemos determinar quais são os parâmetros, como eles são. Tendo esses parâmetros, para fazer transposição de resultados, nós temos que garantir a similaridade total, que é a igualdade entre todos os parâmetros adimensionais independentes. E aí, eu consigo, então, transportar o parâmetro dependente do modelo para o protótipo. Perguntas, pessoal? Professor, a priori, não. Professor, deixa eu perguntar aqui. No caso, se eu quisesse validar um modelo computacional e eu fizesse um vertedouro
uma miniatura, digamos assim. E eu conseguisse validar o meu modelo computacional para esse modelo em escala, eu conseguiria fazer o scale-up mantendo a similaridade, né, através dos adimensionais, e aí eu poderia manter minha simulação com esse scale-up. Entendi. Você realiza o experimento material numa dada faixa que está fora da aplicação no protótipo, não é? Você desconfia de anomalias, aí você valida o seu modelo computacional nessa faixa, e aí o que você vai fazer? É uma extrapolação da validação, né? Você vai validar numa dada faixa de Reynolds e vai assumir que o seu modelo computacional possa ser utilizado na faixa de Reynolds de aplicação, tá? Isso é válido, sim, tomando cuidado com possíveis anomalias na validação. Por exemplo, você pode ter um modelo que está muito bem validado para escoamentos incompressíveis, mas se você vai aumentando o número de Reynolds, você entra na faixa compressível. E aí, ainda mais dramático do que uma anomalia, é que o seu modelo pode ter sido desenvolvido apenas para escoamento incompressível. Tá? Para você ter a aplicação para compressível, aí seu modelo computacional tem que ser válido tanto para incompressível quanto para compressível. Então, cuidado, problema similar às anomalias pode acontecer quando você faz o que você está propondo, que é validar o seu modelo computacional numa faixa que você conseguiu fazer o experimento material e utilizá-lo na faixa em que você não tem o experimento material. Isso é possível, é válido, é feito, porém também merece atenção. Tudo bem? Beleza, professor. Obrigado. O que mais, pessoal? Por enquanto, tudo tranquilo, professor. Ok. Bom, pessoal, então, o que nós tínhamos para apresentar para vocês aqui nesse mini curso seria isso. O que a gente pode agora fazer à medida que vocês forem estudando ou lidando aí com problemas, a gente vai interagindo, a gente está sempre à disposição, né, e temos interesse em interagir, de tal forma a contribuir aí com a solução de problemas da empresa, né, de Furnas, no caso específico, e também com os alunos que estão desenvolvendo os seus trabalhos, né, a gente fica aí à disposição. Para quem quiser aprofundar mais na linha de modelagem, matemática, de escoamentos, nós temos um canal, né, um canal no YouTube, onde nós estamos disponibilizando cada vez mais materiais. Então, hoje lá nós já temos lá dezenas de vídeos, por exemplo, o curso de Mecânica dos Fluidos da graduação está inteiramente disponibilizado, né, os vídeos estão disponibilizados lá, um curso de graduação com mais de 30 vídeos, né, da aula 0 lá de fluidostática até passando, né, por similaridades, se bem que no curso de graduação a gente dá isso mais enxuto, mais curtinho, porque não dá tempo de abordar com os detalhes que nós vimos aqui. Mas, enfim, tem lá uma série de vídeos envolvendo os cursos que a gente ministra. E temos lá o curso de graduação de Mecânica dos Fluidos, temos também o curso de Mecânica dos Fluidos da pós-graduação e o curso de turbulência para a pós-graduação. Totalmente livre lá, vocês podem assistir os vídeos, podem baixar, então fiquem à vontade aí para utilizar esse tipo de material complementar que a gente abordou aqui no nosso mini curso. Tá? Estão perguntando o nome do canal. O nome do canal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link,
já mando aí para você, Felipe, você distribui para todo mundo. Perfeito. Eu Tá? já passo assim que para terminar todos. aqui, eu já mando o link, fica mais fácil, tá? Mas se vocês procurar com palavra-chave também, Aristeu, turbulência, né? Aí já vai identificar lá alguma coisa no próprio canal, tá? Mas eu vou mandar o link, fica mais fácil. Eu compartilho com todos também. Envio um e-mail para todos aí do curso. Isso. Ok, pessoal. Tendo dúvida, estamos aí à disposição. O material, né, o Felipe vai disponibilizar para vocês, os slides. Eu vou... Se bem que eu salvei em cima, está tudo rabiscado, tá? Mas os rabiscos, de certa forma, podem até ajudar a relembrar aí o que nós comentamos. Então, vocês vão ter aí os vídeos que o Felipe gravou. Eu vou pedir até para você me mandar os links, Felipe, dos vídeos, porque eu vou também criar lá um canal, né, na verdade, um módulo lá dentro uma playlist, na verdade, eu vou criar lá uma playlist para esse curso, né, disponibilizar para a comunidade de uma forma geral. Excelente, professor. Tá? Compartilho contigo. Isso. Na verdade, acho que está compartilhado. Eu mando de novo o link para ti. Ah, tá bom. Eu acho que já tá, o teu nome já está lá na lista do pessoal, mas eu mando de novo para o senhor para ficar mais fácil. Tá legal. Bom, então seria isso, né, que a gente teria que apresentar para vocês, né? Um prazer ter contribuído aí e ficamos à disposição. Se tiver alguma necessidade, algum outro curso nessa área que a gente pode contribuir, vocês façam a sugestão e a gente vai trabalhando juntos aí. Tá bom? Em nome do projeto, a gente agradece bastante, professor. Ok, Felipe. A gente contribuiu bastante para os nossos próximos desenvolvimentos. Espero que para todos aí também, né? Que eu sei que não tem só o pessoal do projeto em si, mas tem bastante gente que se matriculou, né? Não sei, se inscreveu no curso, né? Isso, tem nossos alunos de graduação daqui mesmo, que eu fiz propaganda para eles assistir, porque no nosso curso de Mecânica dos Fluidos, esse assunto ele é dado de forma bem resumida, né? Não dá tempo de ver esses detalhes que nós vimos aqui. Essas duas últimas aulas eu achei que foi bem completa, assim, esticou bastante o curso da graduação, né? Isso. Material bem novo. Ok. Te agradece bastante, professor. Tá joia. Eu também, pessoal, o pessoal está aqui colocando no chat, né? Agradecimentos, eu também agradeço aí para vocês. Confesso que para ministrar o curso eu tive que pegar a literatura, estudar tudo de novo, porque como na graduação a gente dá isso de uma forma enxuta, né? Uma forma resumida, a gente vai acabando por ir esquecendo os conceitos. Então, foi uma oportunidade interessante, porque é um assunto muito bacana, né? Muito interessante, e aí eu tive que revisar aí um pouco mais a fundo, né? E eu recomendo para vocês, né? Eu estudei aí para ministrar o curso, eu estudei pelo livro de Mecânica dos Fluidos do professor White e também do Sengel, né? Tem mais detalhes no Sengel. Eu acho que a nomenclatura, a própria teoria do Sengel está mais consistente e mais detalhada. Ok? Bom, é isso, pessoal. Um abração para todos e até aí uma próxima oportunidade, né? Qualquer coisa vocês podem comunicar comigo ou com o Felipe diretamente, né? E a gente pode organizar aí outras atividades de interesse. Excelente, professor. Muito obrigado. Beleza? Novamente. Agradecemos de novo. Muito obrigado. Ok. Pessoal, Um abração para todos, também então. por terem E até mais. participado. Até mais, professor. Tchau. Até mais.